pessoas acham que a gente está aqui à frente, a gente está pregando, que a gente não tem problema, mas a gente também tem problemas. Muitos problemas. Mas tem um louvor que ele diz assim: o chamado pode te custar a vida, mas a tua garantia é a coroa de justiça. E esse louvor, a primeira vez que eu ouvi, chamou muita atenção, porque é mais ou menos isso. O chamado, ele é algo que ele é além de você. Então você não vive o chamado só quando você quer, você vive o chamado independente das circunstâncias. E eu tinha uma mensagem para hoje, quando eu conversei com a pastora, e agora à tarde o Senhor falou comigo que não era sobre isso, que era para falar sobre emoções. Aí eu fui ministrada por uma criança durante o culto, e as emoções são afloradas, mas Deus sabe de tudo, porque Ele tem essa palavra para nós essa noite. Amém? Nós vamos falar de um personagem bíblico muito conhecido, que é José, Gênesis 41, a partir do verso 39, e vamos ver características dele, para a gente aprender também com esse personagem. Eu sempre falo, e eu sou repetitiva nisso, porque a gente repete aquilo que está dentro da gente. A Bíblia, ela tem spoiler. Então, quando eu comento José, todo mundo já sabe que José foi filho, foi escravo, foi prisioneiro e que virou governador. Então, já começo contando uma história que vocês sabem como que termina. Vocês já sabem da vitória que houve sobre a vida dele. Mas na nossa vida não é assim que funciona. A gente não sabe quando vai vir a vitória. Em algumas situações, Deus vai dizer, inclusive, não. E o não dele é a resposta que Ele tem para nós. Mas a gente precisa ter a postura que José teve, porque José também não sabia o final da história dele. Nós sabemos, mas ele não sabia. Então a gente precisa caminhar com a mesma postura que esse servo de Deus caminhou. Então, Gênesis 41, a partir do verso 39, diz assim a palavra: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Glória a Deus. Isso aí a gente está vendo a vitória, já a comemoração da vitória. Mas a história de José é muito interessante, porque José, ele nasce numa família onde ele é o 11º filho. Eu não estou contando as meninas, eu estou contando só os homens. E mesmo sendo o 11º filho de Jacó, ele era o primeiro filho de Raquel. Então, as chances dele ser um queridinho eram muito pequenas, se a gente pensar em 11 filhos. Mas em contrapartida, ele era o primeiro filho da mulher que Jacó muito amava. Então, José sabia quem ele era. Independente dele ser o 11º, ele sabia que ele era um filho que foi muito desejado, muito querido e muito amado. Eu não sei o que os irmãos diziam para ele, mas ele sabia quem ele era. E uma coisa que eu sempre falo com os irmãos, independente do que se pregue, a gente precisa saber quem nós somos em Deus. Eu tenho a garantia de que sou filha. Tenho um monte de funções nessa vida? Tenho. Mas eu preciso saber que eu sou filha. Então não importa se eu estou com luta, se eu estou triste, se eu estou trabalhando, não importa o que eu estou sentindo. Importa o que eu sei que Deus tem sobre mim. Eu sou filha. E se eu sou filha, eu tenho um pai que cuida de mim. Independente se aqui no mundo, se as pessoas à minha volta não estão preocupadas comigo, não estão me assistindo, eu tenho um pai que me ama e que cuida de
E ele sabia disso. E ele nasce nesse momento de alegria. Afinal de contas, Raquel tem o seu primeiro filho. E quando a alegria aumenta, que vem Benjamim, ele fala: poxa, agora eu tenho um irmão que é sangue total meu, porque agora ele é filho da minha mãe e é filho do meu pai. A mãe dele morre. E aí ele perde aquela figura materna, e aí quem sobra para ele são as outras esposas de Jacó. Nesse momento já é um momento de dificuldade na vida de José, e que a gente não para para pensar que ele era um menino quando o irmãozinho dele nasce. Mas a gente não vê em momento nenhum da vida de José reclamar de alguma coisa. E ele permaneceu. E a palavra de Deus fala o quanto ele era correto, o quanto ele agradava ao pai, porque ele tinha caráter, ele tinha atitudes diferentes dos irmãos dele. Ele sabia quem ele era filho. José conhecia as profecias sobre os patriarcas. Então, ele sabia que, independente de seu 11º filho, ele era filho de um patriarca. Havia promessas sobre a vida dele. E José era chamado na palavra de Deus como sonhador. Muitos falam isso, né? José, o sonhador. Irmãos, o sonhador não é alguém que sonha aleatoriamente. Eu sonho em ter uma casa própria. Eu sonho em ter um carro. Você pode sonhar e Deus pode te abençoar nisso. Agora, o seu sonho vai servir para o reino de alguma forma? Aquilo que você sonha, aquilo que você pede a Deus, vai ser usado para o reino? Se for usado para o reino, vai ser uma bênção. Deus vai te abençoar. Mas nem tudo que a gente sonha é algo que vem de Deus. Mas os sonhos de José eram da parte de Deus. E ele, naquele momento, ele podia até não entender o que ele estava sonhando, mas os sonhos eram da parte de Deus. E assim José cresce e incomoda, né? O pai faz uma túnica para ele, colorida, para dizer o quanto ele era especial, e ele começa a incomodar. Irmãos, na nossa vida não é nada diferente. Você nunca percebeu que você está incomodando? É sempre assim, principalmente se você estiver bem. Porque quando você está chorando, né? Chorar com os que choram é muito fácil. Mas se alegrar com os que se alegram é muito mais difícil. E aí ninguém se alegrava com o que José tinha. E aí eles tinham uma situação que os irmãos já conhecem e vende José para o Egito. José chega num lugar como escravo. Um lugar onde a cultura era diferente, aonde se adoravam milhões de deuses, um monte de Deus, um Deus para cada coisa, um Deus para dor de cabeça, um Deus para dor de ouvido, tinha Deus para todo gosto. Mas José sabia quem ele era. Eu sou filho de Jacó, eu sou neto de Isaac, eu sou bisneto de Abraão. Ele sabia quem ele era. Então, mesmo as circunstâncias não facilitando a vida de José, a identidade dele fez com que ele permanecesse quem ele era. Ele deixa de ser filho para ele poder ser escravo. E o texto nos mostra que ele vai procurar os irmãos, ele não acha os irmãos, aparece um camarada no meio do caminho e fala: não, rapaz, seus irmãos vão lá. Se esse homem não aparece, José não era vendido. Se José não era vendido, eu não estaria contando essa história para vocês. E aí você fala: mas por que Deus tirou esse menino de dentro da casa, onde ele era filho querido, o primogênito de Raquel, para ele virar escravo no Egito? Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que precisa balançar. Deus nos balança. O pastor falou sobre o vaso e precisa, porque senão a gente se acomoda naquela posição e a gente não alcança aquilo que Deus tem para nós. E o processo dói. O processo não é simples, porque cada luta que você vence, cada etapa é igual um videogame. Você vai para a próxima e você vai mais forte para a próxima. E a próxima está lá e você vai enfrentar e você vai vencer. E o emocional desse menino, ele era um rapaz, provavelmente 17, 18 anos, de acordo com os historiadores, a Bíblia não diz exatamente. O emocional dele permanecia intacto, porque ele sabia quem ele era. Você pode saber a história toda de José,
permanece diante de um outro. Você não suporta o que vem por aí. E aí ele se torna escravo. E é muito interessante que o texto diz que o Senhor era com ele. E ele chega num lugar como escravo, a situação está ruim, mas como o Senhor era com ele, mesmo sendo escravo, a situação fica boa. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E aí Potifar percebeu, falou: nossa, esse rapaz tem uma coisa especial, vou colocar ele como chefe dos escravos. Olha que coisa boa. Ele era escravo e agora ele é autoridade, ele é chefe dos escravos. Mais uma vez, José fica numa situação de estabilidade. Então ele fala: agora tá bom, porque agora eu estou mandando nos escravos, eu tenho respeito aqui dentro dessa casa. Mas não era lá o lugar que Deus queria para José. Então não adiantava estar confortável, não adiantava melhorar um pouquinho. Não era o lugar que Deus queria para ele. E aí se levanta uma dificuldade que você fala: mas por que aconteceu isso com José? Porque o Senhor teve que sacudir de novo. O Senhor teve que incomodar de novo. E o Senhor teve que falar: José, não é aí que é para você ficar. Vamos andar. Tem processo, tem coisa para fazer. Vai sair daí. Ele é injustiçado. E é muito interessante também que quando a mulher de Potifar vem tentá-lo, ele fala que não podia trair ao Senhor dele e ao Deus dos pais dele. Ele sabia quem ele era. A oferta talvez fosse irrecusável. E se ele fizesse isso, ele era escravo. Ele estava sobre as ordens daquela mulher. Mas a identidade dele, os princípios do Senhor estavam acima de qualquer coisa, até da vida. Então o Senhor era com ele corre, ele foge, porque tem coisa que a gente tem que fugir. Não adianta só você repreende em nome de Jesus, corre. Tem coisa que você não pode ter confiança, tem que correr. Você vai correr. E aí ele vai preso. Aí você fala: nossa, vai piorou, né? É, piorou. Mas quando ele chega na prisão, a gente vai ver isso tudo no 39, que novamente o texto diz: e o Senhor era com José. A gente não vê José reclamando, José questionando, mas Senhor, o que foi que aconteceu? Por que agora eu me tornei um prisioneiro? Você imagina José chegando lá, aquele monte de prisioneiro, ele fala: gente, eu sou inocente. E aí o pessoal fala: mas também, aqui todo mundo é inocente. Quem vai acreditar na história dele? Ninguém acreditou na história dele. Mas o Senhor era com ele. A postura dele era de alguém que sabia quem era. E o que acontece? Ele vira chefe dentro da prisão. E aí a coisa melhora. O negócio fica bom. E a palavra de Deus diz que o copeiro e o padeiro são presos. E eles vão para a prisão. E chega lá, eles têm um sonho. José interpreta o sonho. E aí ele diz para o padeiro o seguinte, para o copeiro o seguinte: ó, rapaz, você não vai morrer não, seu colega vai morrer, mas você vai ver. Faz favor para mim, chega lá, fala com o faraó, José tem um rapazinho lá na prisão, ele é gente boa, arruma um serviço para mim lá de copeiro, porque era um bom negócio. Ele estava como prisioneiro, se ele consegue um serviço de copeiro, não estava melhor? Claro que estava melhor. Então a palavra de Deus nos mostra que José também não era um descansado. Ele era alguém que honrava a Deus, que cria nas promessas, que tinha os sonhos que Deus tinha dado para ele, mas quando surge uma oportunidade dele sair daquele buraco, ele vai até a oportunidade. Ele fala para ele: lembra de mim, não esquece não, vai lá, pede um serviço para mim lá. E o que a palavra de Deus diz? O que o copeiro fez? Esqueceu de José. Mas por que o copeiro esqueceu de José, irmãos? Porque Deus não tinha uma cozinha para José trabalhar. Se o copeiro lembra, José ia trabalhar numa cozinha. E eu também não ia terminar de contar essa história para vocês. E tem coisas na nossa vida que a gente fala: mas podia ter acontecido. A pessoa podia ter me ajudado. Podia ter sido dessa forma, podia ter sido da outra forma. Não podia.
se não for aquilo que Deus traçou para a tua vida, não vai acontecer. Ele sempre vai nos preservar, às vezes da maneira mais estranha. Tem coisas, irmãos, que nós não entendemos, principalmente quando nós somos amassados, quando nós somos moldados. Porque a gente gosta de cantar, né? Do vaso novo. Eu só adoro cantar isso. Mas você sabe o que é você permitir que Deus trabalhe na tua vida? Isso dói. Isso não é uma coisa simples. Nós cantamos achando bonito, é uma bênção, quebra a minha vida e faz de novo. Isso não é simples não, irmãos. Isso não é simples não. É você abrir mão dos seus desejos, dos seus pensamentos, da sua vontade, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mesmo nós sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando nós estamos nessa situação, no processo, a gente esquece disso. E aí ele continua na missão. E aí passa um tempo. Faraó tem um sonho estranhíssimo, né? Ninguém consegue interpretar, os magos, ninguém consegue interpretar. E aí o copeiro lembra. Nossa, tem um rapaz lá na prisão que ele interpreta sonhos. E ele lembra na hora que tinha que lembrar. Você já se sentiu esquecido? Já me senti esquecida muitas vezes. Muitas vezes. Mas a gente é lembrado porque Deus quer que lembre. E na hora que o Senhor quer que lembre. Então não fique triste, não fique cabisbaixo, não lamente. Não lembraram de mim, não lembraram porque não era para lembrar. O Senhor sabe a hora de lembrar de você. O Senhor sabe a hora de mexer na tua vida e te tirar de um lugar e colocar em outro. E não é porque Ele te tirou de uma posição e colocou em outra que você não vai ter lutas, não vai ter dificuldades, desafios, não, porque a vida é feita de desafios. Você só mudou de posição e Ele vai te sustentar onde Ele te colocou. É isso que nós temos que ver. E aí eles lembram de José. E José então chega ao palácio. E é esse texto que eu li para os irmãos. E é muito interessante que Faraó, ele reconhece Deus na vida de José, sem nunca ter visto José, sem nunca ter conversado com ele, porque ele é muito claro no 39, quando ele diz assim: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente, sabe, como você. Uma vez eu escutei o pastor Cláudio Duarte pregando, e ele falou que na hora que José estava dando a explicação do sonho, José falou assim: ó Faraó, você arruma um homem aí esperto, inteligente, né, para governar aí, ó. Arruma um cara bom, né, porque se não arrumar um cara bom, você não vai dar conta. Eu achei muito interessante, porque o conselho que José dá, Faraó segue e fala: não tem ninguém igual a você. E aí ele se torna governador. E ele não se torna governador para usufruir daquele governo. Ele se torna governador para abençoar nações. Porque, irmãos, Egito não era bela vista. Egito não era maravilhoso. Egito era o maior da época. Todo mundo foi ao Egito para procurar comida. José passou por todos esses processos para que no momento onde ele tivesse um governo sobre a mão dele, ele tivesse sabedoria para atuar. Porque José conseguiu prosperar na casa onde ele era escravo. José consegue prosperar sempre na escassez. Tinha escassez, o Senhor era com ele e ele prosperava. José consegue prosperar na prisão, num lugar escasso, um lugar que não tinha recurso, mas ele prosperava. Então, quando ele chega governador e agora ele tem recursos, ele vai saber como trabalhar com esses recursos. E aí o texto vai contando para a gente tudo o que acontece, mas em nenhum momento José dormiu, nenhum momento José se abala. E por que isso? Porque José sabia quem ele era. As estratégias de José para ele se manter com a saúde emocional em dia. Quais são as estratégias dele? Ser um sonhador. A gente precisa crer, a gente precisa ter expectativa,
Eu já contei isso para os irmãos aqui, mas eu vou repetir, que tem gente aqui que eu nunca vi aqui. A história de Pedro na prisão. Quem lembra disso? Eu já contei isso aqui para vocês. Pedro estava preso e a igreja fazia constante oração por Pedro. Quando Pedro é solto e chega lá, que eles falam, não, Pedro está preso. Nós estamos orando, mas ele vai morrer. Que esperança é essa? Que expectativa é essa? Então eles oravam por algo que eles não acreditavam. José era um sonhador que ele não sabia quando o sonho ia se cumprir, de que forma o sonho ia se cumprir, mas havia um sonho, havia uma promessa, e isso sustentou a vida dele durante todo o processo. E quantos sonhos Deus tem nos dado, quantas promessas Deus tem nos dado, e nós desanimamos no meio do caminho, porque a luta vem, a dificuldade se levanta, a tristeza nos abate. Porque nós somos abatidos pela tristeza. Mas nós não somos derrotados, porque nós temos um Pai que nos guarda, que cuida de nós. Guarde o seu sonho. Guarde, coloque diante de Deus. Espere o momento que Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Porque Deus não volta atrás daquilo que ele falou. A palavra dele é fiel. Então José era um sonhador. José fugiu das tentações e da aparência do mal. Quando nós nos preservamos, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Toda vez que nós fugimos da aparência do mal, o nosso emocional ele é preservado. Porque se o meu espiritual for preservado, o meu emocional ele é preservado. Se o meu espiritual está em dia com Deus, não tem nada que vai abalar o meu emocional. Eu vou ficar triste porque é normal, eu vou ter momentos de alegria, mas o meu espiritual, aquilo que eu vivo com Deus, vai me sustentar. E foi o que sustentou a vida dele. Ele foi resiliente no meio das dificuldades. E ele também estava pronto quando a oportunidade chegou. Quando nós passamos pelo processo e entendemos que nós estamos numa fase que Deus colocou para nós, a hora que a bênção chega, nós também entendemos que a bênção chegou. E nós usufruímos dela e usamos toda a experiência passada para abençoar pessoas. E foi isso que ele fez. Ele se torna, então, um abençoador. E a gente vê que o emocional de José tinha tristezas, José tinha desafios, José teve lutos. Mas ele permanecia diante de Deus, porque ele sabia quem ele era. Quando os irmãos dele vão ao Egito buscar comida, o sonho de José se cumpre. O texto é muito claro, diz que os irmãos se curvam diante dele, que era o sonho lá do feixe de vidro. O que nós faríamos numa situação dessa, irmãos? A gente não sabe o que faria, ou a gente até pensa o que faria. E José, ele chora. Não naquele momento ali na frente dos irmãos, mas ele chora, ele lamenta, porque ele sentia tristeza, ele sentia dores. Mas o momento que ele teve para pisar nos irmãos dele, o momento que ele teve para dizer, está vendo quem eu sou agora? Ele não fez isso. Ele abençoou os irmãos dele. E ele entendeu que aqueles que o traíram, eles foram, na verdade, recurso de Deus, para que eles chegassem onde eles chegaram. Que equilíbrio emocional José teve. É impressionante. Eu imagino a mulher de Potifar chegando lá e pedindo um pouquinho de comida. E ele olhou para ela e falou assim, vai morrer de fome, sou infeliz. Mas não, ele não guardava isso. E é muito difícil nós não guardarmos. A gente tem que jogar para fora, deixa para lá. Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me preserva, e é por causa desse Deus que eu vou permanecer. Ele foi traído por quem o invejava, mas ele não deixou de sonhar e acreditar. Assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. Ele recebeu o mal e trocou o mal pelo bem. Ele não deixou de buscar o bem dos outros, esquecido por quem ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. E quando exaltado, ele não se vingou. Pelo contrário, ele pagou o bem
Ele pagou o mal com o bem. O Salmo 69, eu queria comentar com vocês, porque ele fala sobre a questão emocional. É um momento que Davi está em luta. Ele está no sufoco aqui, no sofrimento. E a gente vê que quanto que Davi fala com Deus daquilo que ele está sentindo. Irmãos, quando nós entendemos que nós temos um Pai, nós temos um Deus, dono de todas as coisas, mas nós temos um Pai. Com o meu Pai, eu falo tudo o que eu preciso. Eu posso não falar com um amigo, eu posso não falar com um parente, eu posso às vezes não ter coragem nem de falar com o meu pastor, mas com o meu Pai, eu rasgo a minha alma. Porque se você não rasgar a sua alma, se você não chorar, se você não se desmontar diante do teu Pai, você vai fazer isso diante de Deus. E Davi fazia isso. Davi sempre pedia a Deus, né? Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. E o Salmo 69, ele mostra conversas francas de Davi com Deus. E nós precisamos ter essas conversas com Deus. E falar com o Senhor, Senhor, eu não aguento mais. Olha o que está sendo feito à minha volta. Falar com Ele, colocar sua vida diante dEle. A gente encontra também gratidão e celebração. Porque nós louvamos. Teve um louvor aqui que vocês cantaram. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Então você está na luta, glória a Deus. Você está no sofrimento, mas você está glorificando por aquilo que você não viu, mas que você crê em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer na tua vida. Então ele está no momento de luta, ele está falando com Deus, ele está com as emoções afloradas, mas mesmo na tristeza, no sofrimento, ele glorifica e celebra Deus. A nossa vida é isso. Nós não adoramos a Deus porque está tudo bem. Nós temos que ser adoradores. Uma vida de adoração, independente das circunstâncias. Nós não cantamos isso? Será que nós estamos vivendo o que nós estamos cantando? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Cante e viva o que você está cantando. Ele muda a perspectiva de ver a vida. Ele encontra a reconstrução em Deus. E ele vive satisfeito e desfruta. Ainda nesse salmo, a gente vê momentos em que ele se sente sufocado, momentos onde parece que ninguém está ouvindo, momentos em que ele se sente injustiçado, momentos em que ele sente culpa, momentos em que ele sente incompreensão. São todos sentimentos e emoções que qualquer um de nós pode ter. O que nós não podemos é nos deixar derrotar por causa de nenhum desses sentimentos. O que nós precisamos o tempo todo é saber quem nós somos em Deus, para o que nós fomos chamados em Deus, porque a tristeza talvez esteja ali, mas a segurança de saber o que Deus tem para nós nos mantém de pé. Eu queria ler com os irmãos ainda 2 Coríntios 4. Tem um louvor que fala dele. Eu estava tentando até lembrar em casa. E ele é uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo para as nossas vidas, para que a gente mantenha essa postura, essa posição de José. Todos nós, irmãos, temos essas fases. Tem hora que a gente se sente filho. Quando você está orando, quando você está se derramando, e você sente o conforto do Senhor sobre a tua vida, você se sente filho. Mas tem momentos que você se sente escravo. Você sabe que não é escravo, porque o Senhor pagou um preço pela tua vida. Mas as emoções às vezes te escravizam e você deixa de viver o melhor de Deus. Então entenda o processo. Entenda quais são as suas emoções para você poder sair deste lugar. Tem momentos que a gente se sente preso a situações, preso a emoções, preso a pessoas que não estão no projeto de Deus para nós. E nós precisamos tomar uma atitude e falar: Senhor, aqui
aqui não é o lugar que o Senhor tem para mim, porque o que o Senhor tem para mim é um governo, é uma liderança, seja onde for, o Senhor vai te colocar. Então, se você está passando por algum desses processos, coloca isso diante do Senhor, para que o Senhor te coloque na posição que Ele quer, para que você saia mais forte, que você saia mais experiente, mas que o Senhor te coloque na posição que Ele quer. 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, ele diz o seguinte: de todos os lados nós somos pressionados. Quem não vive isso? Acho que foi o pastor que falou, né? Se nós somos crentes, nós somos servos de Deus, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser pressionados, nós vamos ter lutas, porque no mundo teremos aflições. Mas a promessa do Senhor é: mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo por nós. Então nós estamos sendo pressionados. Mas a palavra de Deus também diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então você pode até ser pressionado, mas você não pode desanimar. Nós podemos estar pressionados, mas não desanimados, porque a angústia a gente coloca aos pés do Senhor. E sabe o que o Senhor nos dá de volta? Paz, alegria, tranquilidade, longanimidade, benignidade. Nós entregamos o nosso pior para Deus e Ele nos dá o melhor dele. Então você pode estar sendo pressionado. José foi pressionado, mas ele não desanimou. E o texto continua: ficamos perplexos. Meu Deus, não é possível que isso aconteceu. Não é possível que as coisas estão tomando esse rumo. Tem hora que a gente fica perplexo. Tem hora que a gente questiona a Deus: mas Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Talvez José tenha orado a Deus e falado: Senhor, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu sou filho da promessa, eu sou filho de patriarca, e olha a situação em que eu estou. Você pode ficar perplexo, mas você não pode ficar desesperado, porque o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem nos sustenta. Por mais perplexo que você fique, não desanime, o Senhor é contigo. A palavra de Deus nos diz isso o tempo todo: o Senhor é conosco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você estiver perplexo, você vai descansar à sombra do Onipotente. Perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Talvez aqui na nossa cidade nós não tenhamos uma perseguição como outros países têm, mas nós temos outros tipos de perseguição: perseguição emocional, perseguição da mente. Tem guerras, irmãos, que nós travamos com a nossa mente. Como eu disse, José, eles estavam em lugares que não favoreciam, em lugares de escassez, mas ele não guerreava com a mente dele. Ele entregava para Deus e deixava que Deus agisse. E o texto diz que o Senhor era com José. Não trave uma guerra com a sua mente, entregue isso para Deus e deixa Deus declarar sobre a tua vida: o Senhor é contigo, assim como o Senhor foi com José. Não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O livro de Neemias começa contando que Neemias estava bem no palácio, confortavelmente. E aí Hanani chega para ele, irmão dele, e fala: a situação lá em Jerusalém está muito ruim. E a Bíblia diz que Neemias chora. Irmão, Jesus chorou, sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Jesus chorou. Nós também choramos. Nós também ficamos abatidos. Você sabe qual é a diferença? É que nós não permanecemos abatidos. Nós só ficamos, é um momento, é uma passagem. Porque Neemias chora, ora, jejua, entrega aquele sofrimento na mão de Deus. Mas quando ele levanta, ele muda uma história. Será que nós temos levantado e mudado uma história depois da angústia, depois da aflição? Ou a gente está lá frustrado?
e reclamando com Deus que nada acontece. Então a gente pode sim estar abatido, mas nós não estamos destruídos. É com esse sentimento que nós vamos nos levantar e vamos mudar a história, vamos fazer história. Eu já devo ter falado isso também com vocês. A cura da sua dor vira ministério. A cura da sua dor vira ministério. Os irmãos sabem que o meu primeiro filho, o meu primogênito, o Senhor levou. No dia da alta do hospital, o Senhor levou. E um louvor que eu cantava muito naquela época era, não sei se os irmãos conhecem, é bem antigo, fala assim: mas parece que um furacão me alcançou. E era isso que eu sentia, que o furacão tinha me arrancado os pés do chão, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração, porque tem hora, irmãos, que a gente não consegue falar. Você só consegue chorar. Você só consegue falar: Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Passou um furacão aqui, ó, e mexeu tudo, e sacudiu tudo. E eu achei, irmãos, que eu só ia cantar aquele louvor naquela época, porque a minha maior perda na vida foi do meu filho. Mas a pior dor é a dor do momento, porque eu lembro do que eu vivi, mas aquela dor daquele dia, aonde o furacão passou, eu não sinto mais. Essa cicatriz virou ministério. Hoje mulheres que perderam filhos me procuram para conversar, para entender como que eu sobrevivi diante daquilo. Eu tenho um testemunho de Cristo para dar. Eu sobrevivi porque o Senhor me sustentou. Como é que você sobrevive a um negócio desse? Só com o Senhor. O que você está sobrevivendo? O que foi que te feriu? Você já sentiu isso? O furacão passou e revirou tudo na tua vida. E hoje, irmãos, esse louvor ainda tem a ver comigo, porque há muitas situações na vida que eu tenho a impressão que o furacão está remexendo tudo. Mas eu lembro daquele momento aonde eu tive uma dor que parecia insuportável e Deus me preservou. Meu filho estaria fazendo agora em outubro 26 anos, 27 anos, agora em outubro. Há 27 anos eu conto essa história. Há 27 anos eu lembro do que Deus fez na minha vida e na vida do meu marido, do nosso primeiro filho. Numa igreja onde todos que casaram, foram 5 casais que casaram naquele ano. Todos os 5 tiveram filhos. O único que não voltou com ele para casa fomos nós. E por que o Senhor permitiu isso, irmãos? Eu não sei. Se eu me tornei uma mãe melhor, se eu me tornei uma pessoa melhor, eu não sei. Eu sei que o Senhor nos deu outros filhos e eu sei que a minha dor virou ministério. Porque isso é testemunho para quem convive com a gente. A sua dor tem que virar ministério. A dor de José, tudo que José passou, virou ministério, virou pregação. E nós aprendemos com ele a viver o processo. E o texto continua: não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O que nós temos apresentado para esse mundo? O que as pessoas à nossa volta falam de nós quando nós estamos no processo ou quando nós estamos na luta? Independente daquilo que vocês vão lembrar depois dessa mensagem, vocês precisam saber quem você é. Eu sou uma filha amada do Pai. Nós somos filhos amados do Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para cá. Quantas pessoas precisariam estar aqui hoje, ouvindo o louvor, sendo ministrado como eu fui ministrado? Quantos poderiam estar aqui hoje, vivendo isso? Mas não estão. O Senhor nos deu esse privilégio, então usufrua desse privilégio. Coloca a sua vida diante do Senhor, ainda dá tempo, o culto não acabou. Qual é o processo que você está passando? O que você está sentindo nesse momento? Coloca diante de Deus. Entrega o seu pior para Ele, que Ele vai dar o melhor dele por você. Que o Senhor abençoe a vida da igreja. Obrigada.